Começando hoje aqui, iniciando esse projeto do Antagônico Entrevista, recebendo hoje aqui essa figuraça, deputado Tony Cunha, que vai falar de tudo hoje, né? A gente resolveu sentar nessa mesinha, um bate-papo, uma conversa, saber de tudo hoje da vida do Tony. Tony, é um prazer recebê-lo aqui. Seja bem-vindo, a gente começa. Brindando, né? A nossa. Ao Pará. Tony, você pode cumprimentar a quem nos assiste, para a gente iniciar essa nossa conversa. Evandro, eu agradeço muito a oportunidade. Inicialmente cumprimento aí os seguidores do Evandro, quem estiver nos ouvindo, nos assistindo, e dizer que é um prazer estar com você, que é um dos últimos redutos de independência do jornalismo paraense. Vamos falar de Marabá? Vamos começar. Tony, você é delegado da Polícia Federal, né? E eu vi, uma das poucas vezes que eu visitei a Assembleia Legislativa, e eu achei muito interessante aquele movimento, os seus discursos sempre incisivos, né? E uma coisa me chamou a atenção, tu falou um pouco ali da tua história de vida, do teu nascimento. Fala um pouco disso pra gente. Eu sou de Marabá, minha família materna é de Marabá. Meu pai, minha mãe é marabaense, meus avós são pioneiros em Marabá. Meu pai é baiano, mas chegou a Marabá com 18 anos de idade. E naquele episódio na tribuna, Evandro, a gente contou um pouco do início da nossa vida, né? Eu nasci prematuro, de pouco menos de 7 meses, num parto complicado. Minha mãe teve pré-eclâmpsia, eclâmpsia, eu acho. E naquela época, a situação da saúde pública para um bebê prematuro era precária, e ainda é. 39 anos depois, ainda é. Tem uma maternidade lá, mas uma maternidade extremamente precária, uma maternidade em que não raras as vezes os bebês morrem sem oportunidade. E minha mãe teve que ser deslocada com rapidez, né, para Belém, tendo em vista a ausência de incubadora, e naquela época, inclusive, teve um problema no dia do meu nascimento, que faltou energia para completar na cidade de Marabá. Então a gente saiu meio que nascendo no caminho, graças a Deus. Meu pai era um gerente de banco, tinha alguma condição para não deixar a gente falecer à míngua. E depois de alguns meses em cuidados especiais, aí a gente conseguiu escapar. Eu não tinha os pulmões formados, aí tive que ficar muito tempo na incubadora. Eu sei que nós escapamos e voltamos a Marabá, né, de onde é a nossa família, e estamos aqui. Passamos lá, saímos algumas vezes para estudar, para poder buscar conhecimento. Meu pai e minha mãe sempre tiveram muita preocupação com isso, e depois retornamos a Marabá. Olha só, Tony, não te interrompendo, para a gente pegar esses momentos aí fazendo esses comentários. O teu sotaque não é muito paraense. Como é que é isso? Eu nasci em Belém, minha família materna é de Marabá. Aos 5, 6 anos, por mudança do meu pai, eu fui a Vitória, no Espírito Santo, terminei o primário, depois retornei de novo ao Pará, a Marabá, morei um tempinho depois em Tucuruí, onde meu pai também foi trabalhar. Depois, né, para estudar o antigo 2º grau, fui a Fortaleza, onde... Ficou fazendo esse trânsito, sempre fora do Pará. Fora do Pará. E sempre retornando, porque é a base da nossa família. Fui a Fortaleza, onde fiz faculdade de Direito, onde ingressei aos 17 anos. Em seguida, fiz pós-graduação em Direito Público. Um pouco antes de me formar, já havia passado no concurso para a Polícia Federal, e quando fui convocado, fui para a Academia Nacional de Polícia. Estamos falando aí de que ano, né? Foi convocado para... 2005. E aí, em 2006, tomei posse, escolhendo Marabá, minha cidade natal, para tomar posse como delegado federal. Você é notoriamente um cara polêmico, né? E de onde veio esse interesse pela Polícia Federal? Tudo começou aí, não é verdade? Sem dúvidas. Primeiro que durante a faculdade a gente percebeu, né? Primeiro, eu quero dizer que eu acho que a faculdade de Direito é preponderantemente para formar advogados. Eu acho que a profissão principal, e que é importante para o nosso país
de quem entra numa faculdade de direito, a prioristicamente, é ser advogado. Mas eu entendi que eu vinha de uma cidade, de uma região onde a injustiça ainda imperava. E eu precisava de uma profissão que me permitisse combater isso e devolver para minha terra o que ela tinha me dado de condições, né? Devolver para minha família aquela coisa de raiz. São muitos filhos, Tony? São muitos irmãos? Minha mãe são 7 filhos, né? Meu avô materno foi vereador algumas vezes em Marabá, era um homem, né, extremamente correto e, sem sombra de dúvida, esse exemplo nos contagiou. E a gente queria algo que pudesse devolver a nossa terra, né, em justiça, em combate ao que está errado. O nosso estado do Pará sempre foi um estado muito rico, de um povo muito bom, mas sempre de muitos coronéis, entre aspas, né? De uma postura intimidativa aos interesses mais legítimos da população. E a gente tinha, assim, lá no íntimo, uma vontade de fazer esse combate. Entendemos que a melhor forma de, com independência, fazer isso era na Polícia Federal, que naquela época, né, já estava no auge, né, do seu, digamos assim, do seu prestígio popular devido a grandes operações, e muitos jovens como eu, né, tiveram interesse em ingressar nos quadros da instituição para poder fazer frente a essa realidade triste que o estado do Pará é exemplo, infelizmente, até hoje. Pois é, dessa ordem cronológica, tu assumiu na Polícia Federal, né? 2006. 2006. Daí em diante, tu foi votado onde? Como é que começou essa Tomei posse em Marabá, ficamos 4 anos em Marabá. Depois, como delegado em Marabá? Como delegado de Polícia Federal em Marabá, né? E muitos falavam assim: Evandro, você é louco, você vai para lá, para sua terra. Porque Marabá sempre, né, o Pará de um modo geral, e Marabá especificamente, sempre foi uma lotação muito temida na Polícia Federal por conta das circunstâncias. Mas nós que somos daqui temos uma tranquilidade maior para lidar com isso. Então, tomei posse lá. E aí, depois de quase 4 anos, né, de alguns trabalhos feitos, aí chegou um concurso de remoção. Eu falei, preciso dar uma volta, né? Eu preciso dar uma volta porque eu não posso começar minha carreira aqui e terminar aqui, embora eu goste. Eu preciso dar uma volta para sentir outros ares, para ver o que acontece por aí afora no país, embora a gente vá sempre em missões para vários locais do país. E aí decidi ir para São Paulo. Apareceu uma oportunidade de ir para São Paulo, né, em Campinas especificamente, e chefiamos, né, o grupo de combate a crimes previdenciários lá. E aí, depois de um tempo, veio outro estalo. Eu falei, aqui já tem muito paulistano, tem muito paulista, tem muita gente que pode fazer essa contribuição para esse povo que já é um povo desenvolvido, que já é um povo que avançou em muitos aspectos mínimos, né? É. E aí voltei de volta convidado pelo superintendente para chefiar a Polícia Federal, o Dr. Valdson Rabelo, que agora acabou de sair da Adidança em Roma, nos convidou para chefiar a Polícia Federal em Marabá, onde permaneci, onde voltei em 2012 ou 2013, e aí lá permaneci chefiando a Polícia Federal até me licenciar para a candidatura a vice-prefeito de Marabá. Deputado, você já disse que é só você deputado da família, todo mundo é normal, né? Todo mundo é normal e meio reservado, inclusive. Então, Antônio, vamos falar um pouco, vamos entrar na seara política. Como foi essa história, Antônio, de delegado, eu sou delegado da Polícia Federal, eu vou encarar a política. Como é que foi isso? Evandro, eu tinha quase 10 anos de carreira e tinha ido convocado para a Operação Lava Jato, fiquei lá por 6 meses fisicamente em Brasília, presidindo 6 inquéritos que tramitavam no Supremo Tribunal Federal em face de autoridades com prerrogativa de foro. Continuei com esses inquéritos por mais 6 meses, indo e voltando a Brasília, chefiando a Delegacia de Polícia Federal de Marabá. E aí terminamos esse trabalho. Eu falei, e Marabá vivia uma situação terrível de escândalos de corrupção, a cidade destruída por uma péssima administração do ex-prefeito João Salame, que fez uma administração, infelizmente, muito ruim, péssima. E aí, depois daquele turbilhão, me deu um estalo. Olha, a minha contribuição
quase 7 anos de carreira, dos 10, foram dedicados a Marabá. Eu acho que depois de chefiar e de bater recorde de operações, a gente precisa seguir nossa carreira fora do estado, em outra, né, em outra cidade, em outro cargo, em outro ambiente da Polícia Federal. E aí me veio um estalo. Será? A população, a gente vivia o auge do combate à corrupção, né? E aí me deu um estalo. Será que a população quer realmente mudança? Quer realmente gente boa administrando as questões públicas, entrando na política? Vou me candidatar. Fundei um partido. E fundei um partido... Qual partido? A Rede Sustentabilidade. E não por uma afinidade especificamente... Então, na verdade, trouxe para Marabá, né? Fundamos o Rede Marabá. Sim, o Rede Marabá, certo. Fundamos o Rede Marabá. E por que fundamos o Rede? Porque a gente encontrou receptividade e porque seria o único partido, Evandro, que ninguém me tomaria. Se eu decidisse por uma candidatura a prefeito, como eu decidi... Mas naquela altura tu queria ser prefeito. Me candidatei a prefeito. Cometi esse desatino. Pelo Rede. Já delegado de classe especial... E me afastei da polícia, isso causou um alvoroço, porque foi de supetão. Você te candidataste pelo Rede? Pelo Rede. Certo. Me pré-candidatei pelo Rede. Quem eram os candidatos na época? Me pré-candidatei. Veja bem, eu fundei o Rede, fundamos com um grupo de pessoas, de professores que nos ajudaram muito, de garimpeiros. Esse era o Rede de Marabá. Fundamos porque eu sabia que este partido ninguém me tirava. E aí lançamos a pré-candidatura, não aceitava outra hipótese, até porque não tinha relações nenhumas com o atual prefeito, com quem concorria à eleição depois. E eu acho que bagunçou, viu, Evandro? Porque nos convidaram, né, o prefeito atual de Marabá nos convidou... O Tio Miranda. Nos convidou para... Pode-se dizer aí que tu caiu no canto da sereia? Eu acho que na vida tudo acontece como tem que ser. Mas eu acho que àquela altura o jogo político estava muito bagunçado e a nossa pré-candidatura deve ter bagunçado, porque senão não teríamos sido convidados para compor chapa. E aquilo, num outro momento, o prefeito disse que não queria e que me apoiaria e ficou nesse vai e vem. E depois eu entendi... No final das contas, vocês no final das contas, depois de resistência, porque eu não aceitei no primeiro momento, eu não aceitava essa possibilidade, depois eu entendi que poderia ser bom e acreditei, né, em algumas questões aventadas pelo atual prefeito, que disse que seria uma postura totalmente diferente, que era hora de abrir passagem para a mudança. Né? Então foi um misto. Tu aceitaste, então? Aceitei. Foi um misto. Você falou do canto da sereia. Foi um misto, sim, de canto da sereia e de necessidade de fazer com que aquele modelo que estava lá instalado tivesse fim, porque realmente a cidade não resistiria a uma administração novamente tão precária como aquela. Tá. Então, vocês ganharam a eleição. Vencemos. Venceram a eleição. Mas depois o caldo entornou. O que foi que aconteceu, Tony? O único compromisso que eu tive com o atual prefeito, àquela época, era de poder fazer certo, de poder comandar a prefeitura de Marabá junto com ele, como se prefeito fosse. E nós nunca tivemos um enfrentamento direto. Eu não posso dizer que ele resistiu, mas a gente começou a ver, né, de bastidores, a população não percebia isso, a gente começou a ser sabotado. Houve um fritamento. Eu não poderia dizer que eu fui fritado porque eu não deixei, mas se tivesse deixado eu tinha desaparecido, né? E a gente percebeu alguns engendramentos da política tradicional, coisa que a gente não permitiu. E nos insurgimos nos bastidores, né, bloqueamos algumas coisas e isso, Evandro, a gente gerou um certo incômodo ao prefeito. Me diz uma coisa, um incômodo Tony, não verbalizado. Tá. Esse namoro aí, digamos assim, esse romance com o prefeito, essa junção, demorou quanto tempo? Demorou alguns meses, porque, na verdade, eu pedi licença em abril do ano da eleição. Então, ninguém esperava aquilo. Foi de supetão. E aí, até praticamente nas vésperas do prazo de registro,
Ainda estava esse debate, porque ele dizia, hoje eu não sei se é tanto verdade, eu acho até que era, que não estava bem de saúde, que não queria ser candidato, dizia até o que ele não assumiria. Não assumiu, na verdade. Ele renunciou, na verdade. Né? E decidimos ir até a casa dele. Na casa dele ele ainda resistiu, mas com muita dificuldade nós o convencemos a vestir um terno e chegar na Câmara Municipal de Marabá para tomar posse, e chegamos juntos. Naquela altura as pessoas esperavam a mim para tomar posse como prefeito e se surpreenderam quando chegamos juntos, né, os dois eleitos na chapa. E aí, em sequência, tomou posse, e aí aconteceu tudo aí que você já sabe. Mas esse fato histórico aconteceu exatamente dessa forma. E algumas pessoas pensavam que havia alguma combinação, nada disso. Né? Naquele momento, ele não aparentava estar bem. E sabe-se lá por quê, eu não sei a razão específica, porque talvez eu fosse a razão, né, para ele não tomar posse. O prefeito não queria mesmo tomar posse. E nós o convencemos e fizemos e levamos, e algumas pessoas até falaram, mas como você é tonto, você é louco, por que você não tomou posse? Mas é aquela coisa, a gente não estava lá com um sentimento, né, que tem o político tradicional, que é se debruçar sobre as coisas públicas para si, para tomar para si. A gente queria construir uma cidade, romper com o momento triste que vivia a cidade de Marabá. Tá, Tony, então, falando dessa experiência política, para a gente chegar no momento atual, para epilogar essa questão de Marabá, você fala, você já sabe tudo o que aconteceu, mas a grande maioria, muita gente não sabe. Resumidamente, onde foi que a coisa desandou para olhar? Segue o Tião para um lado e segue o Tony para o outro. Primeiro, a gente percebeu uma sabotagem com relação a alguns planos que a gente tinha interesse. Nós queríamos criar uma secretaria de transparência, uma corregedoria geral, percebemos, algumas vezes até de maneira bem clara a manipulação de licitações. Houve um caso, inclusive, que começou a ter um atrito mais severo da imposição de um atestado de capacidade técnica falso para uma empresa, que mexia com locação de máquinas. Isso a população não sabe. Isso gerou uma briga nos bastidores. Ao fim e ao cabo, quando deu quase 2 anos de mandato, eu falei, olha, eu tenho que ser candidato para seguir uma vida própria. Aí porque você tem que se posicionar, né? O estilo... Não era aquilo que não estava... Exatamente. Apesar da cidade ter melhorado, e eu ajudei muito a melhorar, eu fiz a minha parte, eu sempre fui um vice-prefeito muito atuante, e foi isso que me ajudou a ser eleito, porque lançaram em Marabá 22 candidatos a deputado estadual, o irmão do prefeito foi candidato a deputado também, mas no meu partido, que ele me chamou para ir para esse partido, quando o Márcio Miranda já havia me dado o DEM, no último segundo ele me convidou dizendo que nós precisávamos estar juntos, porque esse pessoal de Belém é complicado, e eu tinha que confiar. E no meu partido tinha mais 2 candidatos na minha cidade a deputado. Uma vereadora e um garoto lá que mexe com shows. Então o fato, Evandro, é que a classe política toda me colocaram numa coligação dificílima aqui em Belém, com vários personagens já com mandato, com muita força política. Então eles tinham certeza que eu não venceria pelo fracionamento de Marabá, e que se tivesse uma boa votação em Marabá não venceria porque a coligação era de gente muito pesada. Mas deu errado. Quantos votos você teve, Tony? Em Marabá, quase 27 mil votos, apenas em Marabá, 7 mil ali nas redondezas, e ficamos em primeiro lugar na coligação. Quem é esse teu eleitorado? Quem é o eleitorado do Tony? Olha, o eleitorado do Tony é aquele eleitorado que quer mudança, que queria mudança. Eu não tinha recursos, não recebi ajuda de um único centavo do prefeito de Marabá, pouquíssimas doações registradas. Eu fiz a campanha com um pouco mais de R$200 mil. Tanto que foquei em Marabá, tive 7 cidades porque eu não tinha condições de ir. Várias cidades da minha região eu não fui porque eu não tinha condições financeiras de chegar nessa cidade. Então decidi concentrar em Marabá. Então o eleitorado que acredita na gente é um eleitorado que reconhece a nossa luta, o fato da gente não se render, o fato da gente não buscar os caminhos fáceis.
E a gente está provando que isso é da nossa natureza, porque o caminho que a gente está trilhando é um caminho de justiça, mas não é um caminho fácil. Não, sem dúvida. Na realidade que a gente vê no Estado. Esse me falaste, tu teves quantos votos em Marabá? Eu tive 26.950 de alguma coisa. E no total isso deu aí quase 34 mil votos. 30.900. Foi bem votado no Estado, né? No Estado inteiro. Eu saí eleito de Marabá. Né? Eu sou um dos poucos, eu acho que só eu que saí eleito de uma única cidade, e o doutor Daniel, de Ananindeua. Né? Eu, uma campanha franciscana. E completamos ali no entorno com quase 7 mil votos. E com um detalhe, Evandro, como é que pode você ser vice-prefeito de uma cidade como Marabá e nenhum vereador da cidade da qual você é vice-prefeito te apoiar? É muito estranho, né? Tony, encerrando esse assunto Marabá, algum arrependimento de ter saído da Polícia Federal para encarar a política? Digamos que eu costumo dizer, Evandro, que eu não aconselho para ninguém. Se eu tiver um amigo que fale assim, olha, eu vou entrar na política, não faça isso. É sofrido. Se você quiser fazer direito, você vai sofrer muito. Mas, se for uma vontade que está dentro do seu coração, não adianta eu lhe falar isso. Você tem que ir, nem que seja para você ficar desgostoso depois e voltar à planície. Mas se está no seu coração, tente. Não é fácil, não é romântico, não é simples e às vezes é mais nojento do que a gente imagina quando está fora. E olha que eu sou delegado federal há 15 anos, vi de tudo que essa gente fez no que se refere a desvio de recursos públicos. Mas quando a gente está no meio, a gente consegue ver coisa ainda pior. Mas, ao mesmo tempo, Evandro, se tem essa vontade no coração, nós precisamos de pessoas com melhor sentimento para entrar na política. Porque, senão, às vezes a gente condena muito o povo, né? Mas muitas das vezes, ou melhor dizendo, quase sempre, o povo não tem opção. Então, como é que a gente pode querer que pessoas melhor intencionadas ocupem os espaços da política se nós não tivermos nome? Então tem essa contradição aí. As redes sociais fervilharam aí com as movimentações de política. Né? E você é reconhecidamente um cara que bate pesado, bate fervorosamente na gestão atual. O que está acontecendo? Tu já vieste em Marabá? O que está acontecendo no Pará? Olha, o Pará está sendo governado por um grupo que, primeiro, não tem plano nenhum para o Estado, não tem nenhuma ideia, né, de onde quer colocar o Estado do Pará. A única ideia que se tem é de que se quer manter o poder e de que se quer uma reeleição para a manutenção desse grupo todo no poder. E, se você me permitir voltar um pouco, Evandro, eu não apoiei o atual governador, embora o PTB, partido a que pertenço, a que estou filiado, tenha apoiado. E eu sou o único deputado eleito que não foi à TV, justamente porque tinha resistência de aparecer na coligação encampada pelo atual governador. Mas ele venceu as eleições. Ninguém tem dúvida disso. Isso é um fato, né? Venceu as eleições. Te confesso que eu jamais acreditei que isso pudesse dar certo. Pelo modus operandi dessa gente, que é tradicional na política paraense, todos nós conhecemos. E utiliza os métodos mais tradicionais e repugnantes que você pode imaginar. Mas torcemos para queimar a língua. Afinal de contas, é uma geração mais nova, mais jovem, com algum ar de modernidade, embora a gente, né, não tenha acreditado, diferente de muita gente que acreditou que poderia haver uma mudança de postura, apesar dos pesares, e a gente torceu para que fosse diferente. Mas começou a dar problema primeiro na PA 150, que a gente percebeu, né, um investimento muito alto, esquisito, estranho, sem que nada tenha sido feito, com dispensa de licitação. Depois veio o episódio da cassação encomendada dos direitos políticos do ex-governador Jatene, que eu jamais convivi politicamente. Até porque quando eu virei deputado, ele tinha acabado de deixar o governo. Só que eu não aceitei ser pressionado para cometer aquele absurdo
não apenas pelo governador Jatene, mas principalmente porque era um grande absurdo. As contas aprovadas à unanimidade e os deputados, quase todos, e todos eles sabem disso, obrigados a votar sob pena de perseguição para caçar os direitos políticos do governador Jatene. E aí foi o estopim, né? E aí eu tinha feito algumas indicações políticas em alguns carguinhos bem básicos para evitar que personagens da pior espécie aparelhassem o Estado, né? E aí eu acho que o governo achou que eu me importaria com isso. E aí tirou um único cargozinho aí, eu falei, você acha que eu estou preocupado com cargo? Se eu tivesse, eu votaria para caçar, né? E também entraria em toda sorte de esquemas de corrupção que a gente sabe que tem aí. E aí aproveitei e entornei o caldo. E nesse interregno, começaram a acontecer operações e mais operações da Polícia Federal. Falando nesse ponto, no Pará, a gente está vivendo tempos muito estranhos, né? Porque sombrios. O governador Helder Barbalho, ele até começou bem, eu acho que dizer como o governo começou bem. Começou bem. Mas quando veio a pandemia, e veio uma papocou de uma vez na pandemia, né? Uma série, isso é inegável, não é eu que estou dizendo, são os jornais, inclusive, teve repercussão até internacional. Nunca antes no Pará, a Polícia Federal teve tantas vezes, foi tão decisivo, houve tantas operações, inclusive na casa e no palácio do governo. Um recorde. Isso, pois é ruim para o Estado, né? E nunca se viu, é uma situação inédita no Pará. Surreal. Há quem diga que até o antecessor, se fala muito no Jader Barbalho, que é o pai do atual governador. Nunca passou por isso. Mas ele, com toda a sua história, ele não teve esses perrengues. Foi preso e tal, passou uma hora e tal, teve uma situação, mas não com tanto, foi tão decisivo quanto o senhor Helder Barbalho. E ele é um cara novo, né? Um cara é um cara teria novo, tudo para ser um grande líder. Exato, né? Porque já vem de uma... Já foi prefeito de Ananindeua, né? Já foi ministro. E essa situação deixa o Pará, né, a população parece estar perplexa, o que vai acontecer. Fala muito em mais operações e mais operações, né? E você acompanhou tudo isso de perto, sempre batendo de frente dessas questões. Como é que você acha que vai ser o Pará daqui para frente? Olha, como a gente vinha dizendo, eu torci muito que desse certo. E na primeira operação, Evandro, eu subi imediatamente à tribuna, porque um deputado que tem um mínimo de decência não pode ver uma operação vultosa da Polícia Federal e fingir que nada está acontecendo no estado do qual ele é fiscalizador. E assim funciona a maior parte da Assembleia, faz cara de paisagem. Subimos à tribuna com responsabilidade. Na primeira operação a gente ainda não tinha, embora algo começasse a cheirar mal, não tinha ainda o descortínio claro de tudo. E subimos à tribuna, devotamos total apoio às investigações e torcemos para que elas chegassem a bom termo. Veio a segunda operação, um negócio mais dramático na casa do governador, no palácio do governo. Aí veio mais uma operação, 2 secretários presos, aí tudo descortinado, né? Digamos assim, a M no ventilador, e a gente vendo tudo, aquele absurdo, aquela série de esquemas de corrupção, aqueles desvios vultosos. A CGU concluiu um relatório agora falando em 1,6 bilhão de reais. E aí, Evandro, depois veio a 4ª operação, com mais de 60 presos, com 90 mandados de busca e apreensão, e o que mais nos deixou até triste e perplexos, embora a gente saiba que muitos temem, salvo eu e o deputado Caveira, fingiram que nada estava acontecendo no estado do Pará. Então, dentro da Lepa, quero dizer. E aí eu não posso dizer que está tudo dominado, porque, na verdade, as instituições jamais vão ser dominadas por essa gente. Mas o que a gente pode dizer, sem sombra de dúvida, é que muitos do que estão nessas instituições estão dominados, sim. Pois é, a gente fala... Chegou num ponto nevrálgico, digamos assim. Porque você é delegado federal, né? É da Polícia Federal. Vê essa situação como deputado, mas tem aquela verve de agente de polícia, né? Como é ver a tua instituição dentro do governo? E não é o Pará, você bem sabe disso, é campeão nessas investigações aí de desvio de verba da Covid.
A pandemia realmente graçou aqui no Pará. Mas, nesse mesmo tempo, uma instituição tão respeitada, né, temos 2 delegados federais dentro de cargos-chave do governo. Como é que você vê isso? Como é que é? Primeiro, é preciso dizer que, diferente do que alguns pensam, nós não estamos felizes com essa situação de derrocada, de escândalos, de absurdo do governo do Pará. Pelo contrário, nós torcemos para que estivéssemos errados, que o Pará tivesse outro caminho. Ver a minha instituição agindo em face de atos absurdos perpetrados pelo governo, né, me dão a segurança de que eles ocorreram, porque a gente conhece o trabalho da Polícia Federal e sabe que a Polícia Federal não protege e nem persegue. O doutor Wallamy, que é um homem que tem um bonito histórico na Polícia Federal paraense, foi convidado, né? Principalmente o doutor Wallamy, o outro delegado, o Rômulo Rodovalho, é um cara de fora, né, que tinha uma função mais administrativa no edifício sede da Polícia Federal e foi convidado pelo Dr. Wallamy. Então, são pessoas que não têm nenhum passado, né, de pecha, nem algo que obscureça as suas atividades profissionais. E aí, eu acho que, de repente, foi aí o grande erro. Eu acho que, a partir do desenrolar das investigações, do nível de informações que toda a imprensa, embora limitada, passou a ter conhecimento, eu acho, sim, que eles deveriam ter se afastado. Qual o melhor dos mundos? Qual seria o teu governador? Eu ainda não posso me manifestar sobre preferências. A gente gostaria, sim, também de um outsider. O próprio governador Jatene diz que ele pode contribuir seja como for, e é muito importante a candidatura dele ao governo, mas ele próprio diz que não tem essa vaidade, que ele quer fazer parte de um grupo que possa tirar isso que está aí, né? O senador Zequinha, da mesma forma, a candidatura dele é muito importante. Então, eu não gostaria, neste momento, diante de muita coisa que tem para acontecer, de firmar um posicionamento, até porque nós ainda não sabemos se essas candidaturas são reais. Mas a gente torce para que elas existam, para que elas aconteçam de verdade, porque será muito importante para a gente combater o que está aí. A gestão do Helder praticamente trouxe ele de volta. Já tem de voltar ao jogo, né? A política sempre funciona assim. Então, tu achas que a coisa vai mudar? Tende a haver mudança? Você consegue imaginar, por exemplo, um quadro, para não dizer o pior, melhor, o Helder fez alguma coisa boa? Olha, eu não consigo ver nada de relevante feito neste governo. E eu acho que nem ele mesmo consegue narrar isso. Você vê que todo dia no jornal há preços, você vê os 25 milhões em 2 meses, que a gente sabe para onde vai isso. Você viu lá um negócio da Usina da Paz. Uma construção muito bonita, belíssima, moderna no Icuí. O governo só esqueceu de dizer uma coisa. Não tem 1 centavo do governo e a obra não é do governo. A obra é da Vale, que está sendo chantageada numa CPI mequetrefe, e aí é papo para outro programa. Uma CPI mequetrefe, encomendada, que não vai indiciar ninguém, que não vai dizer quanto a Vale deve para o Estado do Pará, que é uma CPI fantoche para enganar o povo. O que a Vale deve para o Pará dava para construir 1000 usinas daquela. Então o governo, por exemplo, inaugurou essa usina da Paz, que é uma obra muito bonita, só que não é uma obra dele. É uma obra da Vale, feita pela Vale, com o dinheiro da Vale. Agora, a gente precisa ser honesto, né? Por exemplo, um setor que melhorou muito, embora a gente tenha recebido denúncias tristes de fraude no concurso da SEAP, a gente pode dizer que os presídios estavam numa situação difícil, em termos de efetivo, não tinha efetivo praticamente concursado, embora o ex-governador já tivesse dado o primeiro passo para isso no final do governo. Então teve uma melhora, mas isso é muito pouco, perto das necessidades do Estado do Pará. Você vê que as rodovias estão destruídas, a PA 150 já se gastou aí 200 milhões de reais no principal eixo que liga o sul e sudeste do Pará, a capital, e a estrada continua destruída e o dinheiro sumiu. Ou seja, pelo menos onde eu vejo, o povo paraense não tem muito o que comemorar, muito pelo contrário.
Deputado, foi um prazer recebê-lo aqui. É uma satisfação imensa. Eu agradeço a oportunidade e quero te dizer mais uma vez, eu já dei aí uma dezena de entrevistas para veículos da grande mídia. Me pergunte se alguma foi ao ar. De jeito nenhum. Então, eu que lhe peço, lhe devolvo isso. Continue com a sua luta, que eu sei que certamente, né, de maneira indireta, propostas indecorosas você deve receber, mas mantenha-se sendo essa trincheira para nós políticos que não se renderam na luta em defesa do povo do Estado do Pará. Muito obrigado.